A graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante sobre sua vida, sobre sua família, que a bênção de Deus nunca falte sobre a sua vida. Eu hoje quero falar de um assunto muito importante e muito urgente para a vida de todo ser humano. Eu quero falar sobre a revelação do céu e do inferno. Uma revelação que eu tive alguns anos atrás, que quem ouve vai entender realmente o que é céu e inferno. Este é um assunto que poucos dão importância e alguns nem acreditam, mas está na Bíblia de maneira bem clara, céu e inferno. E Deus me deu essa revelação alguns anos atrás, eu quero passar para você. Eu até gravei, né, como mensagem de entrada nesse canal, alguns anos atrás, esta revelação, mas eu passei ela incompleta. Passei só uma parte dela e eu quero regravar ela para dar todo o testemunho que eu tive. E vou ler aqui na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Diz assim: Vi um grande trono branco, aquele que neles se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Aqui essas obras é o seu modo de viver. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Morte e inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. O Guiena é o estado, é o lugar final do inferno. Porque quem foi para o inferno está só no lugar provisório. Ainda vai para o pior, para o lugar definitivo, a prisão definitiva. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 5 em diante. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. Isto é, está se referindo à primeira letra do alfabeto grego e à última, o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe darei, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu amigo, é muito forte esse testemunho que eu vou lhe dar do céu e do inferno. Vou ser bem sucinto para não tomar muito tempo. Eu sou militar
Hoje estou reformado, já não estou mais na ativa. Sou militar do Corpo de Bombeiros de Brasília. Reformado. Quando eu estava na ativa, eu tive essa revelação no quartel. Foi um dia de sábado, estava de plantão naquele sábado. O meu quartel que eu servia era ali atrás do Palácio do Planalto, na Vila Planalto, em Brasília. Servi o Senhor ali quase que o tempo todo, ali como bombeiro e ao meu Senhor Jesus Cristo. E eu estava naquele dia de serviço, e naquela época, era a época da ditadura, a época que eu servia era a época da ditadura. Então quem tinha um posto abaixo ou uma graduação abaixo, sofria muito com aquele que estava em cima. Porque não havia respeito pela dignidade humana. Na época da ditadura só olhava graduações e posto. Quem estava para baixo, com a sua graduação ou seu posto, sofria muito. Com raras exceções de alguns superiores que eram humanos. Mas a maioria eram carrascos. Eram ditadores. Infelizmente, não posso enganar isso. Não posso enganar. E naquele sábado eu estava com o superior a mim. Era um cara muito difícil, era uma pessoa muito difícil. Ele não gostava de mim por eu ser crente. O meu testemunho no quartel foi um testemunho de servo de Deus fiéis. Tinha aqueles crentes que davam mau testemunho. Mas quantas das vezes eu ouvia pessoas falando a meu respeito e às vezes não percebia o que eu estava ouvindo. Às vezes eu passava perto da sessão e eles diziam, não, o Alves é uma pessoa crente de verdade. E às vezes até alguns querem falar de mim e outros diziam assim, você pode falar de qualquer irmão, menos do Alves. Porque ele é uma pessoa extraordinária. E eu louvava a Deus por isso. Mas, naquele sábado, infelizmente, eu dei má sorte. Ou boa sorte, não sei, tive a revelação daquele superior. E as missões que apareciam naquele sábado, só eu que tinha que tomar conta à frente. Isso começou após o estiamento da bandeira, às 8 horas da manhã, e foi até 6 horas da tarde. E aquele moço me perseguindo terrivelmente. Todo mundo descansando, e qualquer missão que tinha, era eu que tinha que resolver. E quando chegava da missão, ele ainda dizia assim, não foi bom. Mas caçando um meio de me prejudicar. E chegou 6 horas da tarde, eu já estava cansado. Porque não sentei um minuto. Era acabando uma missão e tendo outra. Ele arrumava a missão para mim. E eu cheguei 6 horas da tarde, e ali no pé da escada do nosso alojamento, e ele abaixo de mim, uns 2 degraus, começou a, como se diz na vida militar, pagar sapo para mim. Sem nenhum motivo, sem nenhuma razão. Eu confesso a vocês, naquele momento, eu estava na posição de descansar, com a mão para trás, eu fechei bem a mão e disse, Senhor, eu vou arrebentar a cara dele aqui, com um soco bem dado. Ele vai cair lá embaixo e vai quebrar o pescoço. Mas eu vou dar, porque eu não estou aguentando mais. Aí naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, que espírito vós sois? E eu caí em mim, pedi perdão a Deus, e ele percebeu. Ele percebeu que eu ia fazer alguma coisa com ele, ele caiu fora. Depois que o Espírito falou comigo. E eu então fui lá para o meu alojamento, fui lá para a sacada, tinha uma sacada lá do nosso alojamento, e já era mais ou menos assim umas 6h30, 7 horas, escureceu cedo naquele dia, e eu estava lá atrás no escuro, fiquei no escuro, sentado no peitoria ali, onde era a sacada, meio escondido ali, orando a Deus. Eu disse, Senhor, não aguento mais o que eu estou passando. Me revela a tua presença comigo. E Deus sempre me ouviu. E eu sempre ouvi a Deus. Me converti ouvindo a voz de Deus, sozinho. E eu vou contar testemunho uma hora. E ali eu pude dizer, Senhor, me ajuda, me fortalece, me dá a revelação da tua presença comigo, olhando para as estrelas, para o céu. Confesso a vocês, vi uma visão extraordinária. A minha primeira visão, desse testemunho. Uma bola de fogo saiu de dentro das nuvens, andou na horizontal nas nuvens e sumiu. E eu entendi que era a revelação de Deus, e eu me alegrei muito, comecei a chorar ali caladinho, derramando as lágrimas. Quando eu abri os olhos, o meu amigo Moisés, do mesmo curso meu, estava na minha frente.
ali, e eu fiquei sem graça porque eu estava chorando, e ele perguntou: Alves, o que está acontecendo? Algum problema? E ele era uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que cria no evangelho, só não era crente, confesso, mas já era um crente convertido no coração. Ele tinha algumas dificuldades que vocês vão saber lá na frente. E ali eu disse: não, Moisés, você sabe que eu sou servo de Deus, eu estou chorando aqui por causa da presença de Deus. Quando eu falei isso para ele, Deus falou comigo. Eu ouço a voz de Deus até hoje. Diga para ele que ele vai ver agora o que ele nunca viu na vida. Eu disse: Moisés, Deus acabou de me falar que você vai ver algo agora que você nunca viu na vida. E de repente nós fomos arrebatados, nos vimos no espaço, bem alto. Era como se nós estivéssemos deitados, assim, tipo voando, deitado voando, assim, ó, e paramos no espaço, bem alto. Ele do meu lado e eu do lado dele ali, mas ninguém se comunicava. De repente começamos a ouvir os murmúrios, bem baixinho, que vinha do fundo, abaixo de nós. E ali, nós ficamos observando. Eu fiquei observando, sabia, não tinha comunicação com ele. E ali começou a aumentar o murmúrio, começou a aumentar, até que se tornou alto e apareceu, meus queridos. É um rolo de chama, como aquele rolo de tecido. Não tinha fim. Nem para cá e nem para lá. Não tinha fim. Era sem fim. E esse rolo vinha desenrolando. E de dentro desse rolo, esse rolo subiu bem alto, de dentro desse rolo apareceu multidões e multidões de cabeças. E pessoas chorando, lamentando, pessoas realmente gemendo. E com muita aflição, com muita dor, com muita angústia, com muita perturbação. Eram gritos horríveis, eram clamores horríveis, choros horríveis. E subiu, talvez até 1.000 pés abaixo de nós. E essa visão continuou. Esse rolo foi enrolando de volta, e o murmúrio foi diminuindo até que sumiu, ficou bem baixinho. E de repente começou de novo a mesma coisa. E esse processo repetiu por 3 vezes. Foi triste. Eu sentia uma tristeza muito profunda pela dor, pelo lamento, pelo sofrimento, pela aflição, pela tribulação, pela perturbação daquelas almas. E então, de repente, nós subimos mais ainda. Não vou dizer quanto tempo e quanto subimos. E quando chegamos num certo lugar, nós baixamos. E eu vi ali coisas inefáveis. Eu vi assim chego assim, senti até hoje a emoção. Eu vi um lugar que aos olhos do homem não tem como descrever. Lindo. E havia um louvor que enchia aquele lugar. Era como se fosse uma voz só, perfeita. Um louvor perfeito que eu nunca ouvi na face da terra. E ali apareceu um ser com um vestido lindo. Eu não sei que cor era, não sei se era um branco ou azul, é uma coisa assim, brilhante. Com um cinto pela cintura. Um ser lindo. E eu queria descer até onde ele estava, porque eu queria ficar ali. Eu não queria voltar mais. Eu não queria voltar. E aquele ser falou comigo. Eu não ouvi voz auditiva dele, mas ouvi dentro de mim a voz. Dizia: meu filho, não chegou a sua hora ainda. Você vai voltar. Porque lá tem muitas vidas que eu preciso salvar. Através de você. E você precisa dar continuidade no teu ministério, na obra que eu tenho através de ti. E então, de repente nos vimos novamente no quartel, eu em pé, eu sentado ali naquele peituri, naquele lugar de sentar do alojamento, aquela parede baixinha, e o Moisés em pé diante de mim. Moisés estava chorando como uma criança diante de mim, agora era ele que chorava. Ele dizia para mim, falou para mim: Alves, o que eu vi é verdade. Eu disse: eu não vou te responder. Porque se eu falar, talvez você possa. Se eu te falar,
Talvez, aliás, se ele disse, Alves, o que eu vi é verdade, eu vou te falar. Eu disse, não, não fale. É eu que vou falar. É você que vai me responder se é verdade ou não. Porque se você me falar e eu confirmar, você pode ficar em dúvida. Então eu falando, você vai saber o que você viu. Eu falei e ele começou a soluçar de tanto choro ali. E quando eu terminei de falar, ele falou, Alves, tudo que você viu eu vi. Aquele lugar, Alves, horrível, é um inferno. Eu disse, Moisés, Deus nos mostrou o inferno. E aquele lugar tão lindo, Alves, tão maravilhoso, eu queria ficar lá. É o céu? Eu falei, é o céu. Lá é o lugar do trono de Deus. Esse Alves me dá um tempo para eu ser crente. Eu falei, você é louco, Moisés? Quem sou eu para te dar tempo? Eu não sou dono nem da minha própria vida. Quem é dono do tempo é Deus. Ele já te mostrou toda a verdade. Eu não tenho mais nada para te falar, mais nada. Eu sempre falei de Jesus para você, mas não tenho mais nada para te falar daqui para frente. Porque você já viu tudo. Agora a responsabilidade é sua. Mas, Alves, eu tenho uma noiva. E ela não gosta nem de ouvir falar em crente. Ela tem bronca de igreja, ela não quer ir para a igreja. E se eu me tornar crente, ela vai me deixar. E eu disse, você vai ter que fazer escolha. Agora, Moisés, é escolha. É noiva ou Jesus? Você tem que escolher o melhor para você. É a única coisa que tem que dizer. E no domingo saímos de serviço. Eu fui seguindo para pegar a condução para minha casa. E ele foi atrás de mim. Daquela visão em diante, ele estava colado comigo. Igual o Eliseu com Elias. Ele não soltava o meu pé. E foi junto comigo. Eu fui andando ele junto comigo. E quando eu cheguei no meu lugar de pegar minha condução, ele foi embora para a casa dele e eu para a minha. E quando foi na segunda-feira, eu estava na minha sessão, que eu tinha minha sala lá de expediente, o lugar que eu trabalhava de expediente. E todos os dias, eu tirava plantão de 8 em 8 dias. 8 em 8 dias. Então, na hora do almoço, eu tinha um culto. Eu dirigia um culto no quartel. Não era fácil naquela época de ditadura ser crente. Mas Deus me deu tanta graça que eu quebrei tabus nesse sentido. E eu dirigia culto lá. E dirigia até lá no campo de futebol, debaixo de um pé de eucalipto. E ali eu ia para lá, avisava os irmãos que eram crentes, eu disse, eu vou para lá fazer o meu culto ao Senhor. E os irmãos iam junto. Não iam todos não, porque nem todos têm compromisso com Deus. Mas ia um bom número. E às vezes ia pessoas não crentes, vendo a gente lá, ia para lá, para perto. E terminei o culto, saindo com os irmãos, lá para o rumo da minha sessão. Alguém gritou, Alves, Alves! Deu com a mão para eu esperar. E eu estava sem óculos, eu não enxergo de longe. E só fiz assim com a mão, para ele entrar na sala. E fiquei ali com os irmãos, conversando na sala. E aí de repente ele chegou. Esse meu irmão, eu vim aqui te dar um abraço. Ele me deu um abraço e disse, a paz do Senhor Jesus. Eu falei, eita Moisés, até que enfim, hein? Ele disse, não, mas aconteceu uma coisa melhor do que isso. Eu falei, não, melhor que a salvação não tem. Nem o batismo com o Espírito Santo é melhor do que a salvação. Me conta qual é o testemunho. Ele disse, Alves, naquele dia, domingo, eu fiquei inquieto, esperando a hora de ir para o culto. E eu convidei minha noiva, disse, hoje eu vou perder a noiva, mas eu ganho Jesus. Então eu convidei ela para ir e ela aceitou espontânea vontade, eu até admirei. E nós fomos. E o pastor começou a pregar. E eu nem ouvi direito a mensagem do pastor, só pensando na visão. Eu queria que o pastor terminasse logo para eu dizer, eu quero Jesus na minha vida. E quando o pastor terminou a mensagem, que ele pensou, quando o pastor ia lançar o convite, ele pensou, é agora. Antes do pastor lançar o convite, a esposa disse, Moisés, a noiva disse, Moisés, hoje nós vamos aceitar Jesus, vamos lá para frente. E foram os dois lá para frente. Foi esse o testemunho que ele me deu. E eles hoje são obreiros na igreja. Se converteram. Há milagre, meus irmãos, que Deus faz, que só a gente acredita. Os outros não acreditam. Muita gente não acredita. Mas com quem acontece, acredita. Porque ele creu também, teve fé. Então é esse o testemunho. E naquele quartel ali eu ganhei muitas vidas para Jesus. E passou a ter culto em todos os quartéis. Ganhei superiores para Jesus Cristo. E foi
e os cultos com os coronéis que se converteram, foram se espalhando, se juntaram a mim e foram se espalhando, outras pessoas converteram, foram espalhando, e o culto tomou conta dos quartéis, e então havia culto assim voluntário e era cheio de gente. Me lembro de um dia que eu preguei no quartel lá em Samambaia, no curso de cais dos sargentos, e todos eles se converteram a Jesus ali, disse que queriam entregar suas vidas para Jesus. Eram muitos sargentos. Meus queridos, Deus tem feito maravilha. Eu tenho testemunho, se eu lhe contar, talvez você não acredita, mas Deus fez a obra. E hoje nós temos uma capelania lá criada por esses oficiais, por esses coronéis aí que tomaram a frente, e eu participei dela e tive com eles muito tempo, até mesmo depois de reformado. Então, esse é o testemunho. Creia no Senhor Jesus, não duvide, fique firme com o Senhor e procure o Senhor, porque o inferno não é brincadeira, mas o céu é maravilhoso. Eu não quero me estender. Se você, com essa visão, foi tocado por Deus, passe esse vídeo aos outros e se inscreva nesse canal. Vai lá. Lá está escrito, lá, quando você abrir esse canal, você vai lá, inscreva-se. Então toca o dedo lá, é fácil, só tocar o dedo. E toca o dedo no sininho para você receber as novas mensagens. Eu estou dando uma série de sequência de mensagens sobre escatologia, as mensagens dos últimos dias. A próxima mensagem será sobre a grande tribulação. Deus abençoe e te dê a paz. Dê a paz ao seu coração abundantemente.